Olha só, pessoal, a turma da mídia esquerdista tem criticado bastante o Nubank nos últimos dias aqui por conta daquela questão toda do Desenrola, que certamente você ouviu falar, aquele projeto lá do governo para tirar o nome de pessoas aí do SPC, do Serasa, pessoas que estão com o nome sujo na praça aí e tudo mais. Então, segundo as acusações aqui da mídia esquerdista em geral, o Nubank colocou 1 milhão de brasileiros no SPC por causa de R$ 100 ou menos do que isso aqui, que é o público que foi atingido por esse programa Desenrola aí, que vai perdoar as dívidas de pessoas aí com menos de R$ 100 de débito, né? Então vamos dar uma olhada nessa notícia, ver quais são as críticas aqui feitas ao Nubank por esse pessoal e principalmente conversar sobre essa mentalidade, sobre essa cultura que está se desenvolvendo da inadimplência, do calote. Você incentivar as pessoas a ficar devendo dinheiro porque o governo vai vir em socorro dessa gente, não é? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar com o meu trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? E aí, então esse programa Desenrola aqui do governo federal institui aí um sistema de financiamento com garantia do governo aí, para que indivíduos que estejam com problemas para quitar seus débitos junto a instituições bancárias e que estão aí com o nome sujo na praça por conta disso, possam ter uma forma de renegociar suas dívidas e conseguir limpar o nome e fazer os pagamentos aí, em muitos casos, com descontos generosos, diga-se de passagem, não é? Agora, um dos critérios utilizados pelo governo para credenciar, por assim dizer, uma instituição a participar desse programa aí, a ter acesso a esses subsídios dados pelo governo para que seja feita toda a negociação com devedores e tudo mais. Um dos critérios aí é que devedores com menos de R$ 100 inadimplentes, ou seja, gente que devia menos de R$ 100 e que teve o seu nome negativado por conta desse débito, tenha o seu nome limpo por essas instituições, né? Então, ao todo são 2,5 milhões de cidadãos brasileiros inscritos aí, isso até o final do ano passado, nas listas de inadimplentes por conta de débitos inferiores a R$ 100, ou melhor, até R$ 100, não é? Então, desse total de 2,5 milhões de brasileiros, 1 milhão estava devendo para o Nubank, né? Foram colocados aí no SPC, no Serasa, por conta do próprio Nubank, que decidiu adotar aí esse programa Desenrola e se comprometeu a tirar esse 1 milhão de clientes devedores das listas de inadimplentes. Isso aí corresponde, segundo dados do próprio Ministério da Fazenda, divulgados pelo Fernando Haddad, 40% do total desses negativados com dívidas menores do que R$ 100. E aí começa o pessoal da esquerda e os especialistas a bater no Nubank por conta disso, né? Trazem aqui o comentário de Ione Amorim, que é economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. E ela disse que esse percentual é escandaloso. Então deixa eu ver se eu entendi. A coordenadora aqui do Programa de Serviços Financeiros do Instituto de Defesa do Consumidor está dizendo que é um direito do consumidor dar calote, não pagar a dívida, porque basicamente é o que ela está falando nesse caso, né? Mas vamos seguindo aqui. O Nubank tem 73 milhões de clientes, é um banco recente, uma startup desse setor aí, das fintechs, das chamadas fintechs, não é? E isso significa, então, na prática, que ele negativou 1 a cada 73 correntistas por causa de pequenas dívidas, sendo que em bancos convencionais, bancos grandes como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e privados como Itaú, Santander e Bradesco, aí, a média foi de 1 cliente para cada 340 correntistas, né? Então, é um nível de negativação muito maior aí. Os números totais desses bancos são 510 milhões de clientes e 1,5 milhão desses bancos somados aí fora ao Nubank, né, que foram negativados por conta de dívidas desse valor, desse porte. Lembrando que aqui nós estamos falando de indivíduos, né, esses milhões aqui, porque dá muito mais do que a população brasileira. Estamos falando aqui de pessoas físicas que possuem contas em vários bancos, provavelmente, então esse número acaba ficando muito grande. E aí a Ione Amorim, a tal da especialista, continua dizendo o seguinte: eu fico indignada com isso. A negativação inviabilizou empregos, aluguel de imóveis, uma série de situações em que é necessário estar com o nome adimplente. Tá legal, a primeira pergunta que tem que se fazer é: a culpa é do banco? O banco fez errado em negativar
o nome da pessoa que está devendo dinheiro para ele? O banco é o culpado dessa situação ou a culpa é da pessoa que não pagou o que devia? Ela contratou um serviço com o banco, sabia que tinha que pagar aquilo ali, que tinha que custear o que foi feito, né? Então, que absurdo que o banco negativou. Não, o banco fez o que tinha que fazer mesmo. E ela segue dizendo aqui que é muito escandaloso ver que essas questões são tratadas de forma tão sem importância. Nessas questões, o calote provavelmente é o que ela quer dizer. E ela disse aqui, argumentou que os clientes foram punidos aí, dado o valor baixo do débito, possivelmente porque esqueceram de pagar um saldo residual de um cartão ou uma pequena multa por atraso de uma parcela do empréstimo, né? E que o banco talvez não tenha alertado o cliente de forma correta. Isso não muda o fato de que a pessoa está devendo dinheiro para o banco, né? E o principal nessa história é que, se o que resolveria é um alerta feito pelo banco, provavelmente a pessoa se daria conta de que o nome dela estava negativado e iria correr atrás de limpar esse nome, simples de resolver. Muita gente já saiu do SPC e do Serasa resolvendo a dívida, pagando, negociando com o banco, enfim. Há de se questionar então esse argumento da senhora especialista aqui, levando em conta que as pessoas continuam no SPC por conta de dívidas desse valor junto ao Nubank. Será que elas estão interessadas realmente em pagar? Será que elas não souberam em algum momento que o nome estava negativado? Já que supostamente, como ela diz aqui, essa negativação impediu um monte de coisas aqui. Pensa só, se a pessoa quer alugar uma casa e o nome dela está negativado por conta de uma dívida de R$50 com o Nubank, ela não vai correr atrás de resolver isso? Esse argumento dela não bate, não está sendo uma coisa assim muito coerente, parece que não tem muito fundamento, né? E sim, eu tenho muitas críticas ao Nubank por diversos assuntos, diversas questões, já falei isso aqui no canal várias vezes, questiono a forma como o Nubank oferece bitcoins para os seus clientes, ou melhor, a forma como ele não oferece, porque a pessoa não é dona dos seus bitcoins quando compra por meio do Nubank, por meio do aplicativo dessa fintech aí. Questionei também em um vídeo aqui do meu canal, quando o Nubank lançou um fundo lá de emergência, de reserva de emergência para os seus correntistas, para os seus clientes, e era um fundo altamente especulativo, com debentures ali das lojas americanas. Muita gente perdeu muito dinheiro nessa história aí. Então não morro de amores pelo Nubank, muito pelo contrário, particularmente não sinto vontade de ter conta nessa fintech, não. Agora, o fato é que a crítica que ele está sofrendo aqui é totalmente indevida, né? A verdade, conforme a própria notícia traz aqui em determinado ponto, é que o Nubank forneceu crédito para muita gente que não tinha nome limpo na praça, ou gente que não era capaz de conseguir uma linha de crédito boa em nenhum banco convencional. Essa é a grande verdade. Por que o Nubank tem tantos inadimplentes? Não é por culpa do banco que é malvadão, é porque ele abriu as portas para pessoas que não tinham crédito na praça em outros bancos, gente que não conseguia ter um cartão de crédito, gente que não conseguia fazer um empréstimo de pequeno porte, porque o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica exigiam muitas coisas para conceder um cartão de crédito para essa gente, né? E o Nubank basicamente saiu distribuindo cartão aí à torta e à direito para o pessoal sem tarifa, aquela coisa que ele era no começo, depois foi piorando um pouco o serviço, né? Mas começou dessa forma. E isso explica por que tem tantos inadimplentes no banco, e principalmente por que ele tem que negativar pessoas com valor tão baixo, né? Certamente essas pessoas aí não são indivíduos com poder aquisitivo muito grande, essas que tentaram, bateram na porta da Caixa, do Itaú, do Santander e não conseguiram um cartão de crédito, por exemplo, né? São pessoas que têm um poder aquisitivo muito baixo e o cartão provavelmente é um limite baixo também. No final das contas, o Nubank tem um monte de gente devendo pouco dinheiro para ele nessa história. E se você parar para pensar, 1 milhão de pessoas devendo R$100 não é pouco dinheiro, especialmente para uma fintech, né? Então, claro que eles não vão querer morrer nesse prejuízo aí por conta de uma suposta importância social aí de não negativar o pobrezinho, coitado, devedor. E aí nós entramos na questão cultural dessa história toda de você dar benefícios para caloteiros, né? Que tem acontecido com muita frequência aqui no Brasil. Isso já existe há muito tempo, parece que pelo menos a grande mídia trata o Brasil como um país de caloteiros, não um país de pessoas honestas que honram seus compromissos. Eu lembro de ver muito na televisão antigamente, na Globo, no Fantástico, lá nos jornais, enfim, o caso triste de uma pessoa que comprou uma geladeira e agora está devendo R$10 mil, não consegue sair da dívida, quando R$10 mil era muita grana mesmo, né? E já naquela época eu me perguntava o seguinte: peraí, a notícia, a reportagem não deixou claro um ponto. Será que a pessoa pagou a geladeira que ela comprou?
Ela não é como se ela estivesse devendo 10 mil porque sim. A pessoa lá no primeiro momento comprou algo que ela não conseguiu pagar, que ela não podia pagar, deu calote na empresa aí de cartão de crédito, ou no banco, qualquer instituição que viabilizou isso aí, e agora está devendo dinheiro. Mas é claro, a pessoa não pagou, mas as reportagens esqueciam de mencionar esse pequeno detalhe por algum motivo, né? E o fato é que cada vez mais nós vemos esse tipo de medida estatal que visa beneficiar, bonificar o devedor. Nunca acontece uma medida dessa aqui, um projeto desse tipo, para beneficiar quem anda na linha, quem paga suas contas em dia. Veja, por exemplo, o caso do FIES. Vive tendo aí programas de perdão de dívida, de juros e tal, de renegociação com pessoas devedoras do FIES, mas quem é trouxa de pagar no prazo acaba nunca tendo nenhum benefício desse tipo. O que você incentiva nessa história? Claro que você incentiva as pessoas a serem devedoras, a serem inadimplentes, a serem caloteiras, porque quando elas forem nós teremos um programa Desenrola desse aqui para dar benefício para essa gente, porque é óbvio, isso aqui é uma conta política muito simples de fazer. Para pensar quantas pessoas estão devendo alguma coisa em algum momento e quantas pessoas estão 100% adimplentes em suas contas. Claro que no lado dos devedores você tem muito mais votos, então você vai fazer programas para essa gente aí, para ganhar um capital político eleitoral no futuro, né? Às custas de quem paga tudo no prazo, quem paga suas contas em dia, porque no final das contas, conforme você vai criando, desenvolvendo essa cultura do calote, da inadimplência, o que você consegue é deixar o setor financeiro nacional muito mais instável. E tudo isso, essa instabilidade, essa insegurança, esse risco do calote, o risco do ministro da Fazenda ir a público falar que você colocou 1 milhão de pessoas no SPC e no Serasa por conta de dívidas pequenas, todo esse risco aí é computado no valor final do produto. E aí você que é trouxa e paga as coisas em dia, você acaba pagando por conta do calote de outras pessoas que não são tão honestas, tão bem virtuosas quanto você, né? Esse é o grande problema, então, dessa história, a criação de uma cultura do calote no Brasil. Isso serve muito bem à classe política, isso serve muito bem aos encenadores de virtude, mas isso é um problema terrível, é um veneno para a economia do país. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.